Queridos alunos, sejam bem-vindos à aula online dos Encontros de Música Clássica e sejam muito bem-vindos ao maravilhoso mundo da música. Vamos saudar e nos sintonizar com a rainha de todas as artes. Viva a música! A nossa vivência musical desenvolve nossa sensibilidade. A nossa sensibilidade desenvolvida clareia nossa mente e nosso coração. A música precisa ser sentida e, para ela ser sentida plenamente, ela precisa ser entendida. Na nossa aula de hoje, nós vamos nos preparar para assistirmos uma obra completa. Abertura Romeu e Julieta, de Tchaikovsky. A abertura é uma forma de composição instrumental que foi criada com uma finalidade, para anteceder uma obra maior, como uma ópera, depois como uma suíte orquestral. Mas no século XIX, o século do romantismo musical, cheio de novidades musicais, a abertura tornou-se uma composição independente para ser apresentada em concertos. Começou assim com Beethoven, Mendelssohn e na segunda parte do século XIX com Tchaikovsky, um dos maiores compositores da história da música e um dos maiores compositores russos. Tchaikovsky viveu num momento especial relacionado à música. Foi quando a música adquiriu um sentido poético e filosófico. Tchaikovsky era um compositor muito moderno, vivendo plenamente seu tempo, um grande melodista e um grande orquestrador. Além disso, era um homem de grande cultura e leitura, hábitos que ele trouxe do convívio com a sua família. Seus pais eram muito cultos. Então, parecia natural que aos 28 anos, Tchaikovsky tivesse o desejo de musicar uma grande obra da literatura universal. E foi o que ele fez com a história de Romeu e Julieta, essa tragédia de Shakespeare. Nós vamos ver hoje trechos nos preparando para a audição final da obra completa. A história de Romeu e Julieta é contada de forma concisa, mas completa, nessa grande obra, Abertura Romeu e Julieta. A tragédia de Romeu e Julieta foi escrita por Shakespeare entre o ano de 1591 e 1595 para contar a história de um amor proibido na cidade de Verona, na Itália, na época do Renascimento. Romeu e Julieta eram dois jovens adolescentes e pertenciam a famílias distintas, que vinham de uma tradição de animosidade, de ódio entre eles, de desavenças. Julieta era Capuleto, da família Capuleto, e Romeu, da família Montecchio. A história conta como eles se conheceram num baile, sem saber a que famílias eles pertenciam. Romeu, nessa ocasião em que eles se conheceram, já estava prometido para uma moça escolhida pela família para casar-se. Assim também Julieta já tinha um nobre filho do príncipe de Verona escolhido pela família. Mas nesse encontro, nesse conhecimento, nesse baile, eles se apaixonaram perdidamente. Quando eles souberam da situação de suas famílias, foram se aconselhar com Frei Lourenço, que era o guia espiritual de Romeu, e Frei Lourenço os casou secretamente. Com isso, os dois jovens acharam que eles resolveriam os problemas e as desavenças das duas famílias, mas não foi isso que aconteceu. Após esse casamento secreto, Romeu se envolveu numa briga e acabou matando um Capuleto da família de Julieta.
Isso aconteceu como consequência que o príncipe de Verona o expulsou da cidade. Ele foi banido, exilado. Julieta ficou desesperada porque a família, vendo os acontecimentos, resolveram apressar o casamento dela com aquele jovem nobre. Ela correu se aconselhar com Frei Lourenço o que fazer. E o Frei Lourenço teve uma ideia. Preparou uma poção para Julieta e explicou: você vai tomar, vai ficar como se estivesse morta, mas depois você acorda. Com isso, atrasa o casamento. E mandou um mensageiro avisar o Romeu, que o Romeu viesse, porque quando ela acordasse, eles poderiam fugir, alguma coisa, depois faria um outro plano. Acontece que o mensageiro não encontrou o Romeu e ele não recebeu o recado, mas soube por outras pessoas que Julieta estava morta. Desesperado, ele voltou para Verona e se dirigiu à cripta da família Capuleto, e lá estava Julieta como morta, sendo velada pelo seu futuro marido. Romeu também se desesperou, lutou com o pretendente, matou ele. Quando ele viu o pretendente morto e viu um frasco de veneno que tinha sido colocado para dar a ideia para todos que ela tinha tomado o veneno, mas ela tinha tomado a outra poção. Ele tomou o veneno e morreu. Logo em seguida, Julieta acordou. Quando viu aquela cena e viu o seu amor morto, pegou o punhal de Romeu e se matou. E eles foram viver o grande amor deles na eternidade. E assim é a história de Romeu e Julieta, que magistralmente Tchaikovsky conta musicalmente, estruturado em 3 temas musicais completamente diferentes um do outro, em melodias, em orquestração. Mas ele sintetizou em 3 cenas a história completa de Romeu e Julieta. Os 3 temas, o tema de Frei Lourenço, que ambienta o casamento numa igreja ortodoxa russa, o tema da luta de espadas entre as famílias Capuleto e Montecchio, e o tema do amor, que domina todos os outros temas. Nós vamos começar nossa aula assistindo alguns ensaios de importantes maestros sobre o segundo tema, o tema da luta de espadas entre a família Capuleto e a família Montecchio. Dos 3 temas, é o mais difícil musicalmente e de interpretação e execução, porque é um movimento, um tema musical que precisa retratar uma ação, é uma cena de ação. O primeiro ensaio que nós vamos assistir é do maestro italiano Riccardo Muti, que dirigiu por 20 anos o Teatro Scala de Milão. Ele tem uma regência de batuta clara, firme. É um maestro que ele privilegia a partitura musical. Ele é fiel à leitura da partitura, com todas as orientações e anotações do maestro, e constrói a sua ideia expressiva em cima da fidelidade da partitura. Esse é um trecho musical que privilegia muito os violinos que têm que dar essa ação, a movimentação da luta de espadas. Os pratos têm que demonstrar o choque, né, das espadas enquanto estão lutando. E Riccardo Muti inicia o ensaio com a orquestra Cherubini da cidade de Ravenna, explicando para os músicos como que eles devem executar esta parte. É bom relembrar que as grandes orquestras, os músicos já dominam a leitura da partitura das grandes obras
do repertório internacional. Então, agora no ensaio, o maestro vai colocar a sua expressividade, vai aperfeiçoar a precisão das entradas, dos cortes, das finalizações. É muito interessante a gente ver como que nasce uma interpretação de uma obra como essa. E vamos vê-la com o Ricardo Muti.